O livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós já lemos uma parte do texto, há 2 semanas atrás, mas eu quero começar contigo no versículo 9, Apocalipse 1, 9, onde a palavra de Deus diz assim: Eu sou João, seu irmão e companheiro de tribulação, tanto no reino quanto na perseverança. Em Jesus eu me achei na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu me achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: O que você vê, escreve em livro e manda às igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então eu me voltei para ver quem falava comigo, e quando eu voltei, eu vi os 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado em fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada, que corta dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando vi, eu caí a seus pés como um morto, porém ele me colocou de pé, porém ele colocou sobre mim a mão direita e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves ou o controle da morte e do inferno. Escreve então as coisas que viu, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos parar aqui, irmãos, um pouquinho, porque tem informações aqui muito interessantes. Primeira delas, João é o apóstolo João, um homem fiel, dedicado, que por causa da sua pregação da palavra e do testemunho de Jesus, ele se encontrava naquele momento na ilha de Pátimos. O versículo 9 explica quem é o autor e onde ele estava e qual a razão. A ilha de Pátimos, irmãos, está longe de ser uma ilha paradisíaca. É uma ilha, vamos dizer, vulcânica, rochosa. É uma ilha onde haviam escravos trabalhando, talvez em pedreiras ou coisas do tipo. Então, não é a imagem de uma ilha com areia e sol, mas é mais uma ilha de pedras e de, talvez escuridão. João está naquele lugar por causa da palavra de Cristo e por causa do ministério cristão. Jesus já tinha dito quando Pedro perguntou. Jesus disse a Pedro: você vai ter as mãos amarradas e vai ser levado aonde não quer. Jesus ali tinha dito, que Pedro seria morto pela fé. Os outros apóstolos morreram pela fé. Mas Pedro, curioso, perguntou: Jesus, e esse aí que está deitado no teu ombro, me fala, o que vai ser dele? Aí Jesus disse: olha, se eu quiser, ele nem vai morrer. E Pedro pensou: uau, João vai viver para sempre. Bem, Pedro interpretou, a história de João tudo errado. João, na verdade, irmãos, ele não foi morto pela fé como os outros apóstolos. Ele não foi martirizado tão rapidamente. Ele teve uma vida mais longa, ele alcançou a velhice, mas não significa que a velhice de João foi pacífica. Ele precisou, assim como outros, fugir de um lugar para outro, até que por fim ele foi aprisionado na ilha de Pátimos. E ele então diz: eu estava na ilha de Pátimos
por causa da palavra, e eu então, em meu espírito, eu vi o dia do Senhor. É interessante que o versículo 10 fala: eu me achei em espírito no dia do Senhor. Aí a pergunta que alguns fazem é: o dia do Senhor é o quê? É o sábado? Não. É o domingo? Talvez, porque os cristãos celebraram o dia da ressurreição como o dia do Senhor. Mas irmãos, talvez esse dia do Senhor seja de fato aquele dia que os profetas desde o Antigo Testamento anunciaram, o dia em que Deus acerta contas com a humanidade. O dia do Senhor é o dia que nós aguardamos, o qual Pedro disse, já chegou e já começou a partir da vinda de Jesus Cristo. O profeta Joel falou, Pedro falou em Atos capítulo 2, o dia do Senhor já chegou, a manifestação de Deus na humanidade chegou. Só que nós estamos nos perguntando, o dia do Senhor já veio e ele vem para julgar. Bem, Jesus veio, irmãos, e ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas mesmo a mensagem da salvação é uma mensagem de juízo, porque julga os que estão no Cristo e os que não estão. A obra de Deus, o projeto de Deus de salvar, julgar e renovar a sua criação já começou. Quando a gente lê o Antigo Testamento, vocês poderiam ver que a expressão o dia do Senhor é citado muitas vezes, no Novo Testamento também, e a gente sempre pensa que é um evento para o futuro, mas eu repito o que eu falei em Atos 2, Pedro estava pregando e ele disse, Joel disse que o dia do Senhor virá, e eu quero dizer que esse dia já chegou, porque Cristo já veio, o Espírito foi derramado, pessoas nobres e simples foram trazidas até Jesus, então nós já estamos vivendo os últimos dias. Meus irmãos, Deus está trabalhando e nós estamos vendo como Deus trabalha em salvar e em separar os que são seus e os que não são seus por meio da fé em Jesus Cristo. E João diz, no meu espírito, então ele está falando que é uma experiência espiritual, não uma experiência física, que se tem com o olho humano. Ele fala, espiritualmente, no dia do Senhor, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo, o que você vê, escreve e manda para as igrejas. Irmãos, não pensem, o livro que João escreveu, ele foi escrito para igrejas. Eu falei há 2 semanas atrás, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são igrejas localizadas na atual Turquia. Então, há ruínas até hoje lá. Essas igrejas eram igrejas chamadas igrejas da Ásia Menor, porque é de fato a região da Ásia. João viu e ele escreveu e ele mandou a carta para aquelas igrejas. Significa então que as cartas tinham um objetivo, a carta tinha um objetivo. A carta não era, irmãos, de maneira nenhuma um enigma, algo assim, vamos dizer, muito complicado, que seria enviado para a igreja e o povo ia ler. Imagina, irmãos, pense comigo agora, nós somos das 7 igrejas, e um emissário chega dizendo, olha, eu vim de Pátimos, João mandou entregar essa carta. Uau, a gente ia ficar assim, eufórico, porque naquele tempo, irmãos, um manuscrito era algo complicado, caro, difícil. Você não recebia material escrito toda hora, era algo assim muito especial e mais ainda vindo de um apóstolo. Eu imagino que o povo ia reunir no domingo, ia gerar aquela comoção. Eles iam pegar um leitor bom, ia pegar aquele material bem rudimentar, bem bruto e precário, e eles então leriam. O povo que estava sentado lá ia falar, João caducou mesmo, está velho, já não sabe nem o que escreve, entendeu? O povo ia pensar, o que João está querendo, colega?
Você inventou uns negócios aqui que ninguém entende nada. Bem, se o livro do Apocalipse fosse para isso, qual a finalidade? Eu quero, irmãos, afirmar que o seguinte: se uma coisa é escrita para alguém, ela tem a finalidade de comunicar alguma coisa, e ela tem objetivo. Ou seja, o Apocalipse, ele é um livro que tem um objetivo. Não é um livro de mistério, de enigma, ou um livro para ser escondido e guardado porque ele é complexo demais. Deus quis que os cristãos compreendessem. Esse era o objetivo de Deus, de Cristo e automaticamente de João. Então, o que foi escrito era para ser escrito e enviado às 7 igrejas. João começa com esse comando. Então, quando João ouve a palavra, ele não entende de onde está vindo. Então ele fala: eu olhei para trás e uau, eu tive uma visão gloriosa. João usa expressões para falar. Ele fala que viu alguém no meio das igrejas e no meio das lideranças das igrejas, e esse que estava no meio era glorioso. João usou expressões para falar como que ele tinha glória, autoridade, poder, como não é um homem comum, não é um homem vestido com a roupa de um homem normal, e ele não tinha a aparência de um judeu normal, ou de um brasileiro qualquer. Não, João, quando olha, ele diz: eu vi glória, eu vi uma pessoa que é diferente dos homens normais, e ele estava ali no meio das igrejas de Deus. Essa é uma expressão, irmãos, que não é pouca coisa. Veja, o ministério da igreja, o ministério cristão é um ministério que se dá por meio da igreja. A igreja é o povo enviado por Cristo para o mundo. Ou seja, imagine, as igrejas são aqueles que dão continuidade à obra de Jesus Cristo. A igreja formada pelos membros, pelos líderes, e aqui João fala dos anjos da igreja. Bem, certamente já teve gente que pensou que o anjo deve ser um anjo da guarda da igreja. Se tem, nada contra isso, pode ter, muito bem, talvez até tenha. Mas quando fala a palavra anjo, poderia ter sido traduzido como mensageiro. Às vezes, algumas vezes na Bíblia, há algumas palavras que eles não traduziram no significado assim, sei lá. Por exemplo, pega diácono, podia falar servo, ou podia pegar, sei lá, a palavra presbítero e falar velho, né? Ou poderia pegar a palavra anjo e falar mensageiro, ou pegar a palavra apóstolo e falar enviado. Só que usam a palavra porque ela era uma palavra usual. Mas a palavra anjo aqui, irmãos, não necessariamente significa um anjo mesmo, mas pode estar se referindo ao mensageiro, ao líder, aquele que fala no meio daquela igreja. É mais provável que seja isso. João diz: espiritualmente eu tive uma visão onde aquele que me apareceu disse: escreve e manda para as igrejas. Quando ele olhou, ele viu que esse que falava estava no meio das 7 igrejas e estava no meio dos mensageiros das igrejas. Então, a impressão que se dá é: no meio das igrejas, no meio dos líderes das igrejas, ali está aquele homem que falava. Irmãos, se eu sou das 7 igrejas, eu ia me sentir assim, muito feliz de imaginar João dizendo: eu vi Jesus no meio da tua igreja, ou no meio das igrejas. Irmãos, hoje isso soa algo assim, soa meio básico, porque nós vivemos paz, nós vivemos um ambiente assim, calmo. Mas imagine aquelas igrejas, irmãos, elas estão sendo massacradas pela fé. O próprio João nem está em casa, nem está viajando, nem está pregando numa igreja no domingo. João está numa ilha horrorosa.
E quando ele diz, Jesus está no meio da igreja, ele está dizendo algo que o próprio Cristo disse em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de tudo. Isso é consolo, irmãos. Imaginar que Jesus está no meio da sua igreja, e quando fala isso, não está pensando em uma igreja, mas em todo o povo de Cristo. Cristo está no meio deles, Cristo está no meio de tudo isso, e isso para nós é consolo, isso para nós significa supervisão, e isso significa que nós precisamos ter responsabilidade, porque o povo está aí trabalhando em nome de Cristo, e às vezes a pergunta é, será que nós estamos conscientes de que o cabeça da igreja está no meio dela? De que o Senhor da igreja, o noivo da igreja está no meio dela? Tem mensageiros ou anjos das igrejas que agem como donos delas, que agem como se elas fossem sua propriedade, uma empresa que vai se passar de pai para filho, ou algo da qual eles se aproveitam de maneira maliciosa. Mas veja, irmãos, aquele que é o mensageiro da igreja precisa ter total clareza de que o Senhor, o cabeça, o noivo, o dono, o salvador da igreja está no meio dela. E João escreveu isso. Ele disse, eu vi aquele que fala no meio das igrejas. Quando ele então se virou, ele viu que os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e ali as 7 estrelas, que são os mensageiros, aqueles que ali falam, aqueles que ministram, eu vi que no meio deles estava um homem, uma figura gloriosa e altamente poderosa. E ali João, ele não tem dúvida de quem é. Aquele que estava ali é aquele que esteve morto e que viveu, é aquele que vive pelos séculos dos séculos, é aquele que tem o controle sobre tudo, até mesmo sobre a morte e o inferno. João teve uma visão do próprio Jesus Cristo ressuscitado e em glória. É interessante, né, irmãos? Imagina, João viu Jesus em glória. É interessante que ele já tinha visto, tocado, andado, deitado no ombro do próprio Jesus, mas agora ele o vê em glória. Olha que legal, né, irmãos? Imagina, João vê Jesus ali, e é uma visão que ele narra, usando expressões como fogo, como neve, como lã, fornalha, bronze. Ele está falando sobre brancura, sobre brilho, sobre autoridade, sobre poder. Fala da boca dele sai uma espada, mas seria uma cena horrorosa, né, irmãos? Mas a espada é a palavra, tanto que a Bíblia é tratada como uma espada que o Espírito usa, e de fato, a palavra é a espada, ela é realmente o nosso instrumento de atacar, de cortar, de penetrar, e a palavra de fato é isso. João vê Jesus Cristo, e aqui, meus irmãos, tem alguns detalhes que são interessantes. Eu já citei um detalhe, né, que é o fato de que Jesus está no meio das igrejas. É um detalhe especial. Outro detalhe interessante é que diz que ele tem na mão as igrejas, ele tem o controle de tudo isso. Isso também é muito interessante. Outro detalhe interessante aqui, irmãos, é que fala que Jesus é aquele que é o primeiro e o último. Quando a gente vê a Bíblia falando isso, está mostrando de fato que Jesus, que o nosso Senhor, que o Senhor da igreja, ele não é alguém que é criado ou que tem um período de existência, mas não, ele está no começo e no fim, ele participa de toda a história, ele estava vivo, mas morreu, mas reviveu para viver até o final, pelos séculos dos séculos. Interessante que aquele que vivia desde a eternidade, passou pela experiência da morte na cruz,
mas ele viveu de novo e ele nunca mais morrerá novamente. Ele vive pelos séculos dos séculos e ele tem a chave, o controle, o acesso da morte e do inferno. E tudo isso, irmãos, mostra o poder de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é vitorioso sobre a morte e sobre o inferno. Hoje, olhando para essas expressões, a gente fica pensando que, para nós, irmãos, falar do inferno na nossa cultura significa falar sobre o destino final dos descrentes. Mas naquele tempo, a palavra morte e inferno não tinham sempre a mesma ideia. A morte é tratada como a sepultura, e o inferno, que é chamado de Sheol ou Hades, é chamado de um lugar para onde o homem morto vai. Essas expressões podem muito bem significar o lugar para onde os homens vão depois da morte. É a sepultura, o lugar onde vai o que não está mais entre os vivos. E é interessante que na cultura judaica, ou na mentalidade anterior a Jesus Cristo, o pensamento de todo mundo é: quem morreu, caiu naquele lugar, acabou. Morreu, acabou. É o fim da existência, é o fim da esperança. Davi cantou essa desesperança, Salomão mais ainda, em Eclesiastes: ai Deus, o fim do cachorro e do homem é o mesmo. Quem morre e desce na sepultura, perdeu a esperança. Para eles, descer ao Sheol, descer ao Hades, ou descer à sepultura, é como se fosse o fim, o lugar de onde o homem não sai. Bem, ninguém sai de lá por força própria, mas aí vem Jesus e diz: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da sepultura. Irmãos, isso é legal, significa que o que para o homem é uma barreira intransponível, Jesus diz: eu tenho a chave da morte, ou seja, eu sou aquele que tem o controle e a capacidade de tirar alguém da morte e da sepultura. Ou seja, a morte não é o fim. É por isso que Paulo, em Coríntios capítulo 15, ele cantou aquele cântico que os cristãos certamente também cantavam: olha, tragada foi a morte pela vitória. Ah, morte, onde você está agora? Onde está aquele espeto com o qual você fica nos perturbando? Ou seja, a morte foi vencida por Jesus na sua ressurreição. Ou seja, Cristo morreu e ele foi sepultado, e ele saiu vitorioso da morte para nunca mais morrer. Alguém aqui poderia dizer assim: mas Tiago, Lázaro morreu e ressuscitou. Teve gente no Antigo Testamento que também ressuscitou. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Sim, esses foram ressuscitados, mas eles foram ressuscitados para morrer de novo em um dado momento. Ou seja, eles saíram da sepultura por um período de tempo, mas Jesus Cristo não. Paulo disse: ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro de uma coisa nova. Ele morreu, mas ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ou seja, o que Jesus aqui está dizendo é que ele é o primeiro, ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno, e que ele tem para nós a liberdade da morte para todo sempre. Não apenas para nos dar mais 20 anos ou 50 anos, não, mas para nos dar vida eterna. E nesse sentido, irmãos, é muito bom saber que Jesus tem a chave, o controle, ele tem o que abre para nós a vida. Bem, isso me consola, não sei se te consola, porque a gente sabe, irmãos, que vai descer na sepultura, e que quando a gente pensa na morte, ali está assim realmente um lugar que iguala todos os seres humanos. Mas aí Jesus diz: eu tenho a chave. Isso é legal, isso é esperança.
A igreja que receberia essa carta ouviria algumas mensagens especiais. Jesus está mandando um recado, Ele está no meio das igrejas, Ele tem o controle sobre a vida. Os cristãos daquele tempo estavam morrendo pela fé, e muitos deles estavam morrendo com uma dúvida. Olha qual é a dúvida: Jesus disse que vai voltar em breve e vai reunir os que são seus. Então eles pensavam: beleza, Jesus vai voltar e vai me pegar vivo. Só que eles experimentaram que Jesus não voltou, e algumas pessoas estavam morrendo, e eles pensavam: mas Jesus disse que ia voltar e que ia buscar os seus, mas meu pai morreu, acabou. Meu filho sofreu um acidente e morreu, acabou. Eles estavam pensando isso. Quem morreu antes de Jesus voltar, para eles acabou. Muitos estavam pensando isso. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: irmãos, calma, os mortos serão trazidos também. Não são apenas os vivos que serão reunidos, mas o poder de Cristo é tão grande que Ele vai reunir até quem está na sepultura, não importa. Irmãos, isso estava acontecendo naquele tempo. Então, dizer que Jesus é Senhor da morte, significa dizer que a gente não precisa perder a esperança a respeito dos que morreram, e nem ficar preocupado se nós mesmos morrermos, porque aquele que saiu da sepultura e hoje vive para todo sempre, fará o mesmo com cada um de nós. João teve uma visão espiritual, e que baita visão. Eu imagino que quando a carta chegasse a uma igreja, provavelmente eles tentariam copiar, e eles mandariam para as igrejas, e os cristãos que ouviriam, eles se sentiriam encorajados. Para eles, irmãos, havia esperança. O Império Romano, a perseguição era cruel e altamente dolorosa, mas eles receberam uma carta de esperança.